E aí galera que é LGB, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o volume 5 de Dead Class, publicação da editora Devir, que tem roteiro do Rick Remender e a arte do Wes Craig, e que esse exemplar aqui foi enviado aqui pro canal pela editora Devir. Muito obrigado, valeu pela força, pelo apoio aí pra galera da editora Devir, e esse quadrinho também faz parte dessa iniciativa da Devir de reunir dentro de um encadernado só, mais volumes dos encadernados gringos, né? Então aqui no caso nós temos o equivalente a 2 encadernados gringos num único volume aqui no Brasil, e essa é uma iniciativa bacana porque nos dá uma experiência maior de leitura, por quanto de ter 2 encadernados em um só aqui pra gente. E Dead Class, em Dead Class volume 5, também inicia uma nova fase na publicação, haja vista que calouros chegam na escola, na Reis Soberanos. Então nós temos aí a apresentação desses novos alunos e consequentemente também a continuação do desenvolvimento já dos alunos veteranos, e que de certa forma os alunos, os calouros e os veteranos acabam também tendo ali algumas dificuldades relacionais. Para quem não conhece Dead Class é um quadrinho onde nós temos essa escola que é o Reis Soberanos, que prepara jovens e adolescentes para o mundo aí de uma forma um tanto que peculiar, haja vista que esses adolescentes, que esses jovens têm por função tirar a vida das pessoas. Sim, é uma escola para assassinos. Então as disciplinas caminham na direção, por exemplo, de como matar alguém sem deixar nenhum tipo de vestígio de que você esteve ali, e coisas assim. Enfim, é justamente para aprimorar e deixar o cara realmente um assassino profissional. Mas não se engane pensando que é um quadrinho que ao mesmo tempo só vai falar de assassinato, mortes e coisa desse tipo, porque o negócio não é bem assim. O que na verdade acaba acontecendo, na minha opinião, é que o Rick Remender acaba usando a ideia da Reis Soberanos, nessa escola, com essa turma, né, com esses alunos assassinos, para desenvolver algumas temáticas que são pontuais ou são bastante contemporâneas. Assim sendo, a gente vai ver muito do comportamento adolescente dentro dessa publicação, e a partir desse comportamento adolescente, bem como ali do princípio da juventude, o Rick Remender ele vai trabalhando uma série de elementos que vão criando as camadas de leitura. Então, dentro desse desenvolvimento, como eu mencionei, nós vamos ter aí a apresentação dos novos alunos, quem são esses alunos, ele vai começar a desenvolver esses personagens, ao passo que lá para o pessoal que ficou, né, do pessoal que já é veterano, ali também é uma certa disputa de poder para ver quem é o mais popular ou quem manda realmente ali na escola, entre ali o corpo estudantil. E nisso tudo, a Saia, que é uma das protagonistas, ela acaba também recebendo a tarefa de ser a tutora, meio que a guardiã de uma determinada aluna que é caloura, e o problema é que o irmão da Saia quer procurar alguns caminhos para tirar dela a possibilidade dela ocupar uma função importante na família. Então, para fazer isso, ele precisa desmoralizá-la, ele precisa encontrar caminhos para tirar qualquer tipo de coisa que possa credenciá-la para ocupar um papel importante dentro dos negócios familiares. E a partir disso e dessas circunstâncias, a gente vai ver algumas questões que envolvem manipulação, que envolvem chantagem, que envolvem, consequentemente, assassinatos. Então, sim, teremos o derramar de sangue, teremos lutas, teremos ações, bastante ação dentro do quadrinho, que vai ser intercalado dentro desses momentos em que os calouros estarão se conhecendo, criando, de certa forma, um vínculo entre eles, e a partir disso se lançando também uma determinada viagem que pode acabar de uma forma bem complicada, bem perigosa, haja vista que um desses alunos tem ali uma série de problemas, porque ele tem segredos demais e esses segredos podem ser a sua ruína. Diante disso, a gente vai ter um quadrinho que, como eu disse, fala muito desse comportamento adolescente, onde a gente sabe, por exemplo, né, e se você notar bem, né, adolescente tem aquela coisa de andar em bando, né, ou seja, junta uma turma e vai para tal lugar, você não é muito de ver eles sozinhos, né, sempre estão em grupos, e aqui não é diferente. Há algumas questões das próprias
de próprios elementos das escolas lá nos Estados Unidos, né, onde os grupos vão se formando, aquele é o grupo disso, aquele daquele outro. Os alunos têm personalidade, via de regra, bem diversa, bem heterogênea. A gente vai ter a moça que é gótica, vai ter a moça com elementos ou raízes na fé cristã. Você vai ver o outro cara que é roqueiro, o outro lá que, por sua vez, tem algumas dificuldades de relacionamento, justamente por quanto de questões que vão envolver aí racismo, que vai envolver o uso de drogas dentro da história, entre outras coisas. Ou seja, como eu disse, o Rick Remender vai pegar esses elementos contemporâneos e vai aplicar dentro da história e intercalar com essas questões que vão envolvendo os assassinatos, as traições e por aí adiante, e ele vai tocando nesses assuntos. Como eu disse, racismo, drogas, a própria questão do gosto musical e um pouco também, ou bastante, da inconsequência na juventude, né? Ou seja, a pessoa, quando muito jovem, ainda na adolescência, vive meio que naquele lance, né? A vida é muito curta, então eu vou fazer o que eu quero porque eu não posso perder tempo e essa coisa toda, e muitas vezes faz muita bobagem por causa disso. Por quê? Porque não pensa nas consequências de suas atitudes, não pensa no que aquilo pode levar, na onde aquilo pode chegar. E aí a gente vai ver um pouco disso também aqui na publicação, porque muitas vezes eles vão viver dessa forma e, digamos assim, acabam encontrando muitas vezes na droga uma forma artificial de encontrar a alegria, o que acaba mostrando também um imenso vazio no coração de todos aqueles jovens e adolescentes que não conseguem se preencher realmente com algo que lhes deixe satisfeitos. E isso também a gente vê muito, infelizmente, por aí. E dessa forma, o quadrinho acaba intercalando bem esses elementos. Enfim, é um quadrinho interessante, é um quadrinho bacana e que tem um ritmo narrativo bem bacana proposto pelo Rick Remender. Que nota que eu dou para essa edição? Eu dou uma nota 8 e achei bastante interessante o conteúdo desse encadernado. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, tá acompanhando Dead Class? Não tá? O que você acha do quadrinho? Enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. E vou deixar aí no link, um link aí na descrição do vídeo, se caso você se interesse por essa publicação. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.